mas sobre os dois me chamaram para trazer a santa mensagem. Eu tenho dificuldade, depois da pandemia, meus irmãos, eu esqueci muita coisa, né? E eu tenho dificuldade. E também, se eu parar aqui, eu dar o microfone, vocês pegam, porque até no falar eu tenho canseira, vocês sabem, né? Uma válvula do coração não funciona mais. Qualquer movimentinho que eu faço, olha, você percebe que eu canso. Eu não estou inventando, mas é assim. Então, eu fico muito contente, mas eu quero falar algo que eu tinha vontade de falar. Eu tinha vontade de falar dessa igreja aqui. Eu quero dizer, quando eu entrei nessa igreja, o meu coração não estava nessa igreja. Eu sou sincero falar. Eu sou sincero falar, né? Muito obrigado. Eu sou sincero falar para vocês. Eu vinha na igreja, e o que acontecia? Eu sentia uma igreja. Tinha alguma coisa ruim? Não. Uma igreja fria para mim. Falei para minha esposa, mas tem uma coisa que acontece em mim que todos deviam fazer. Né? Eu vinha para a igreja e fazia muita pergunta. Aquele negócio que quem pergunta quer o quê? Saber. Né? E eu perguntei muito para o Josa, para o Arelino, para o Juninho, para o Wesley, que é uma benção. Pedi a Deus na vida dele, que ele está enfermo, né? Não sei se já está de pé. Mas meu coração não estava aqui. Mas eu fazia muita pergunta. Eu vou começar para as coisas mais simples. Por que não dar glória a Deus na igreja? Ele falou, não é proibido dar glória a Deus, nem dizer aleluia. Porém, alguém falou para mim, nosso Deus diz que ele não é surdo. Puxa, que eles foram um tapa na minha cara. Vai estar certo. Né? Por que não dizer isso? Por que não bater palma quem está lá em cima? Não é proibido bater palma. Olha que benção que são vocês. Vai prestando atenção. Mas, se nós honrar quem está lá em cima batendo palma, está desonrando quem está lá embaixo, que nós somos todos iguais, para a igreja estar certa. 3 pontos eu fui pondo na minha cabeça. Por que não comer a carne imunda? Né? Eu até trouxe aqui os versículos que eu achei, né? Amando de vocês. Por que não comer carne imunda? E eu discutia, que o próprio Jesus disse, o que entra pela boca não faz mal ao homem, mas sim o que sai da boca. Mas ali está Jesus brigando com, não sei se é com os fariseus, ou é com os judeus, não sei, né? Aí você tem que ler o contexto e o texto para entender. E Jesus não estava falando tanto diretamente de alimentação. E Jesus pegou e falou para esse povo, honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Né? Foi as perguntas que eu fiz, né, com respeito à carne imunda. Tudo bem. Mas daí eu falei, mas o sábado todo mundo guarda, e vocês guardam, está errado isso aí, porque todo mundo guarda o domingo. Né? Daí, não, daí vocês mostraram para mim. Porque nós líamos na Bíblia, ler, mas não estava preocupado com o sábado, achava que era uma palavra qualquer. E sendo que o próprio nosso Deus, que construiu o céu e a terra, construiu tudo, ele deixou o sábado para que nós guardássemos. Né? Trabalhou 6 dias e no 7º dia ele descansou da obra, porque Deus não cansa. Né? Ele descansou da obra e pediu para que todos guardassem o sábado e eu santificasse. Isso está em todos os lugares. Olha quantos lugares que eu pus aqui, né? Gênesis, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Eu só vou, porque eu estou aqui levando a palavra para vocês que são doutores na palavra, né? Êxodo 20, versículo 8, 9, 10 e 11. Êxodo 31, versículo 13, 14, 15, 16 e 17. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 15. Ezequiel 20, 20 e 21, no versículo 12. Jeremias, capítulo 17, versículo 22. Isaías 58, versículo 13. Levítico, versículo 19, 3 e 30. 23, 24 e 27. E eu fui ler, eu vi que realmente a igreja adventista está certa. A igreja está correta. Então, realmente, eu fiz as perguntas e, graças a vocês, me ensinou. E eu fiquei muito triste. Quando eu cheguei na minha casa,
Aí foi ao contrário, eu falei para minha esposa, falei, Dona Lázia, eu chamo ela assim, Dona Nena, Dona Lázia, e outra chama de véia, né? Isso é coisa de casais. Né? Eu disse para ela, você sabe, a igreja está corretíssima, certas. Sentei na minha mesa e falei, olha quanto tempo nós passou fazendo inimigo, adorando o inimigo, obedecendo o homem, sendo que o sábado foi colocado por Deus. De todos esses capítulos e versículos que eu pus aqui nos livros aqui, que vocês já sabem muito bem, que foi vocês que me ensinou, estou aprendendo ainda, né? Então, eu fiquei triste sabendo que quase com 70 anos, 75 anos, sendo enganado. Em vez de nós obedecermos ao nosso Deus, obedecendo o homem. Amém? Amém? Então, daí vocês me mostraram naquele livro, estudo bíblico, né? Eu não sei quem foi que me deu. Não sei quem foi que me deu esse livro, eu estava sentado ali. Aí, quando eu fui lá, que eu achei, né? Que o sábado foi tirado pelo imperador Constantino, né? Foi tirado pelo imperador Constantino. Quando foi? 7 de março de 321, depois de Jesus Cristo, depois de Cristo. Então, aquilo eu falei, minha esposa, a igreja está corretíssima. Agora, eu entendo por que algumas pessoas chamam a igreja de seita. Porque até o próprio Jesus foi criticado. Você acha que a igreja também não vai ser criticada? Jesus foi chamado até de demônios. Falou, ele tem demônios. O nosso Senhor, Criador do céu e da terra, que nos criou e nos abençoou, que está nos esperando e vem nos buscar, e eu creio assim, né? Ele foi chamado até de demônio, ele não vai chamar a igreja. Então, eu gostaria que todos fizessem o que eu fiz. Ao invés de criticar, vem examinar, né? Para conhecer, para saber, foi o que eu fiz. E hoje eu agradeço a Deus na vida de vocês, que vocês são muito acolhedores, né? São muito acolhedores, são um povo... É isso que a nossa irmãzinha estava falando, né? É uma igreja acolhedora, a senhora estava falando, né? É uma igreja acolhedora, né? E eu agradeço muito a Deus que ali, através dos depois da pandemia, nós temos encontrado com vocês ali, quando vocês anunciavam nós falando, estão convidando o povo, nós escutou. Minha esposa, já que nós não podemos ir à igreja, vamos ali assistir o culto. Eu falei, vamos embora. Tem um dia que eu fui até sujo, estava trabalhando na chácara lá, né? Eu falei, vai ficar no carro mesmo? Depois eu volto, tomo banho e eu janto. Foi, e no carro ninguém sabia. Então, graças a Deus, ali, foi 3 vezes, né? Acho que foi, né? Olha, você pode ver que tem razão. Pode ver que eu canso. Não é que eu quero. E vou ficando. Aí eu agradeço muito a Deus. O que acontece? Eu falei para minha esposa, e falo sempre, essa menina aqui prega a palavra de Deus até sem, não precisa nem abrir a Bíblia. Porque quando nós encostávamos o nosso carrinho, ela vinha correndo, dava um presentinho para minha esposa. Na outra vez, dava outro presentinho. Aí chegou um dia, você deu um pacote de trigo chamado Anaconda de 5 quilos para minha esposa. Ela falou, meu Deus, que povo bom, que povo abençoado. Eu acho que ela nem tinha o que dar para mim, coitada, ela não conhecia ninguém. Ela me deu 5 quilos chamado Anaconda. E no outro dia ela fez 8 pães caseiros e colocou na rede lá para os parentossos nossos, Suzana, São Paulo, Curitiba, aqui na região. E foi aquela alegria. Aqui o pão, eu ganhei lá da minha igreja, deu pão para todo mundo. Então, ela falou uma coisa. Falou, quando terminar essa pandemia, eu vou para essa igreja. Você vai comigo? Eu falei, eu vou junto. Nós vamos. E aqui eu estou. Eu agradeço muito a Deus sobre vocês. Realmente, agora eu aprendi, né? Cumprir e guardar a palavra do Senhor. Me alegro muito em guardar o sábado, porque é o dia do Senhor. Eu gostaria que todos fizessem o que eu fiz. A palavra do Senhor fala, João capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. É isso que nós temos que fazer, e foi isso que eu fiz. E louvo e agradeço a Deus de estar aqui. Só que eu estou com a vergonha de estar aqui no altar. Por quê? Eu não tenho teologia, não tenho escatologia, não tenho nada. Há mais de 80 anos, ainda meio... Pregar para os doutores, ainda quando eu vi os 4 aqui da igreja, eu falei, pronto, meu Deus, eu estou quase indo embora, sabe? Mas eu estava sentado ali, se eu estivesse na porta, eu tinha ido embora, sabe?
É, para vocês me convidar para trazer a Santa Mensagem. A gente não pode negar, né, que vocês é uma benção, né? Louvado seja Deus por isso. Então, eu trouxe uma mensagem aqui chamado O que Jesus disse. Jesus disse em Marcos, capítulo 8, versículo 34. Ele falou para os seus discípulos e as multidões, dizendo: se alguém quiser vir a mim, nega a si mesmo e toma sua cruz e siga-me. Eu vim pregar hoje sobre curso, mas nós já cantamos aqui. Sabe por quê, meus irmãos? Eu já vi 5 pessoas dessa igreja que já saiu dessa igreja. Porque uma pessoa reclamou um dia que o culto estava demorando, precisava alimentar-se. E é gente antiga daquela igreja, não é agora do meu tempo, não. Eu falei, misericórdia, meu Deus. Essa pessoa nunca jejuou, então. Né? Nunca jejuou, né? Foi embora. Outro, eu contei de um ônibus, porque eu largo meu carro ali no Alta Ponte, e ando de ônibus porque eu tenho dificuldade para dirigir. Já bati meu carro do todo lado, já arrebentei o pneu. O carro está parecendo uma lata velha. Né? Então, eu ando de ônibus. Aí no ônibus eu encontrei uma irmã. Falei, irmã, você está fugindo da igreja? Eu falei, eu vou sair. Por quê, irmã? O Jô sabia. A gente não vai falar o nome de ninguém. Eu estou falando o que é as pessoas. Irmã, eu não posso ficar sem tomar minha cerveja. Eu estou lá na igreja, eu não posso beber, então eu não vou ficar, não. Então a irmã trocou Jesus por uma cerveja. Por isso que eu trouxe aqui, irmão. Por que eu trouxe? Deus tocou no meu coração trazer sobre a palavra sobre cruz. É isso. Jesus quer me seguir, porque muitos por aí afora prega prosperidade, prega que se você dá tanto, você vai ganhar mais. Irmão, isso não é correto. Eu aprendi assim, né? Eu aprendi dessa maneira. Até tem um hino que canta lá nas igrejas e fala assim, agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória. Que isso, meu irmão? Jesus fala que é cruz. Jesus sofreu por causa de mim, por causa de nós, então não é vitória. São hinos para poder vender, para ganhar dinheiro. Né? Então, é isso que Jesus fala. Quer seguir a ele, tome sua cruz. Outro, mais 3 pessoas que não estão vindo para a igreja, eu vou visitá-los. Né? Pessoa que já conhece Jesus há muito tempo é a igreja de Adventista. 3 pessoas. Eu não vou falar o nome. Outro, adventista antigo, não congregava aqui, congregava lá, veja só, lá na central. Por que saiu da igreja? Ele veio aqui um dia. Por que saiu da igreja? Porque ele disse que ele ficou doente e ninguém visitou ele. Irmão, as pessoas vêm para a igreja no intuito da gente estar ao lado da cabeça da pessoa, passando a mão na cabeça das pessoas. Jesus sofreu tanto, apanhou, sofreu por causa de mim e por causa de todos nós aqui, e a pessoa, por qualquer coisa, sai da igreja. Quer que você está do lado, passando a mão, dizendo ser uma benção. Né? E é isso. Vamos para que... Você falou Paulo, né? É o Espírito Santo puro, minha filha. Está aqui, ó. Você não abriu a Bíblia, você viu? Você não tinha visto, não, né? Olha que Paulo sofreu. O evangelista, pregando a palavra de Deus, sofrendo, fazendo viagem missionária por todo lado. Isso foi a vida de Paulo, de cidade em cidade, né, e perseguido. Então, aqui em Atos, no capítulo 16, no versículo 19, né, o que aconteceu com Paulo? Pregando a palavra de Deus e sendo perseguido. Né, por causa, eu não vou falar muito desse aqui, porque vocês conhecem melhor do que eu estou pregando aqui para doutores, né? E eu que não sei nada, eu preciso aprender de vocês. Né? E Paulo aqui, meu rock está ruim, eu não posso comprar outro, que eu tenho que... como é que fala? Eu estou esperando o tratamento, já está para vir, né? Então, daí que eu vou fazer o óculos. Então, você não repara, não deu abaixar aqui um pouco. Então, ali diante do que Paulo aconteceu, então, vendo, versículo 19, Paulo 16, 19, vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, lançaram à praça a presença dos magistrados. E apresentando aos magistrados, disseram, esses homens, que eram Paulo e Silas, né? Sendo judeus, perturba a nossa cidade,
perturba a nossa cidade. Nos expõe costumes que não é lícito receber e nem praticar, visto que nós somos romanos. E a multidão levantou unida contra eles, e os magistrados rasgaram as suas vestes e mandou açoitar com varas e paus. Olha que tristeza. Pregando o evangelho, pregando a palavra, né? E ali os magistrados rasgaram as suas vestes, por quê? Para doer mais o seu sofrimento. E tem crente que qualquer coisa quer sair da igreja. Né? Olha aqui, o homem apanhando, sofrendo, né? Amando dos grandes, dos magistrados, para que descesse a vara em Paulo. E, né? E levando ele, colocar na prisão. Amarrar os pés e as mãos lá naquele porão escuro, sofrendo. Né? E o que fez Paulo? O que fez Paulo? Ele e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Amém, igreja? Deixa eu ver. Olha que exemplo para mim e para todos nós. Nós não estamos fazendo nada, meus irmãos. Nós não estamos fazendo nada. Nós precisamos fazer mais para o reino do céu. Visitar as almas, visitar aqueles que estão afastados. Até a Andréia e eu e o André estão incumbidos de visitar as pessoas que estão afastadas. Nós precisamos visitar essa pessoa. Tem um que eu vou visitar essa semana, se Deus quiser. Eu vou visitar ele. Faz todo o serviço, está trabalhando até no sábado, arranjou um emprego, mas vou atrás dele. Eu vou quebrar a cara, mas eu vou. É isso que nosso Deus pede para mim e pede para a igreja. Vamos agora. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Diz bem assim a palavra do Senhor. Capítulo 4, versículo 12. Sei, olha o que Paulo fala, meus irmãos. Olha o que Paulo fala. Eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, eu estou instruído, tanto a ter fartura como ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Olha só. Mas ele disse aqui, ó, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, igreja? É isso. É um exemplo, por que eu escolhi isso aqui. Porque o povo está só pensando glória e benção. Não, gente. Nossa bênção vai ter no futuro. Porque o próprio Paulo fala, como é que ele disse? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele estava sabendo que ele estava sofrendo, mas ele ia ter vitória no futuro, e nós temos vitória também servindo a Jesus aqui, amém? É isso que... Por que eu escolhi essa palavra? Porque o povo só gosta de bênção. Você vai pregar na igreja pentecostal? Meu Deus, não vai. Tá? Se você não pregar bênção, não adianta nada. Você vai ter casa, você tem carro, você tem isso. Né? E Jesus fala que é cruz. E Paulo fala aqui do sofrimento dele. Né? Vamos para mais uma palavra? É isso aí, meu. 2 Timóteo, capítulo 13. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 11 e 12. Olha o que o Paulo fala. Olha só, olha o que Paulo fala. Olha só, meus irmãos. Tem crente reclamando porque o culto termina mais tarde. Porque precisa comer. Tem gente porque você não visitou ele, saiu da igreja. Tem outros que trocou Jesus por uma cerveja. Eu não estou falando o nome de ninguém. Estou só falando que eu sei disso. Tem outros que eu não sei por que fugiu. Né? Então é isso. Olha o Paulo, o que Paulo fala. Paulo fala assim: perseguições e aflições tais me aconteceram em Antioquia, em Cônio, em Listra. Quantas perseguições sofreu? Olha só, meus irmãos. Quantas perseguições ele sofreu para poder pregar a palavra de Deus. Ele não sofreu pressão porque ele estava atrás de prosperidade ou de outra coisa. É pregando a palavra de Deus. E
quantas perseguições sofri, e o Senhor de toda me livrou. Jesus fala bem assim. Capítulo 16 de João, versículo 33. Jesus fala, em mim tenhais paz. Mas no mundo tem o quê? Aflições. Mas tem bom ânimo. Eu venci. E eu acho que quer dizer que nós também venceremos. É isso que ele está dizendo. O Salmo 34, versículo 19, fala a mesma coisa também. Muitas, olha só o que o Salmo diz. Muitas são a aflição dos justos. Aqui o salmista não fala que é pouco. É muita aflição de quem? Dos justos. Muitas são a aflição dos justos, mas de todas o Senhor o livra. É isso que Deus está falando para nós. Josa, fica em paz, meu filho. É a cruz que Deus colocou. É cuidar da sua turminha mesmo. Né? Cada um tem sua cruz. Cada um tem sua cruz. Pensa que eu não tenho minha cruz? 27 anos sofrendo com 2 pessoas. Mas o próprio Jesus disse, Mateus capítulo 5, versículo 3, foi dito que deve amar os seus amigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos que te perseguem, que vos maltratam. E orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. E faz orar pelos seus amigos, que recompensa tem. Né? É isso. Se seu amigo tiver fome, dá ele de comer. Se tiver sede, dá de beber. E amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. É isso que nosso Senhor pede de mim, da igreja. Então, eu também tenho essa cruz. E tenho que ter paciência com ela. Senão, eu vou cortar ela. Chegar no dia, Jesus vai reclamar para mim. E aí, Paulo continua aqui falando, né? Versículo 12. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguição. Olha só. Você vê que todos padecerão perseguições. Quer viver com Jesus? Então é isso que ele pede para mim e para a igreja. Vamos para Pedro? Pedro, capítulo 2, versículo 19, 20 e 21. 1 Pedro. 1 Pedro diz assim, porque que coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravo padecendo injustamente. Por que glória será essa? Se pecando sois esbofetados e sofreis, mas fazendo bem sois afligidos e sofreis. Isto é o quê? Agradável a Deus. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer lutar. Todo mundo quer ter vitória. Sabendo que, para agradar a Deus, ele fala, a gente tem que sofrer. A gente não quer sofrer, mas tem hora que sofre. Né? Muitas são a aflição do justo, mas de todo o Senhor livra. Olha, e termina, versículo 24. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que sigais o quê? As suas pisadas. Amém, igreja? Amém. Agora, Pedro, de novo. 1 Pedro, capítulo 3. Ai. É verdade. Ô, benção. Louvado seja Deus. Também, ó. Já estou desse jeito. Também está marcado consulta. Vou ver se tem jeito. Não vi, não. Mas Deus é bom. Eu perdi que versículo que é, meu Deus. Cadê meu papel? É 3, 12, 14. Olha só. 1 Pedro 12 diz bem assim, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Mas também, versículo 14, mas também
Se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não tem mais o modo deles, e nem vos turbeis. Então, meus irmãos, é isso que nosso Deus tem para nós. Sabe? É cruz, é sofrimento, mas fazendo bem, fazendo cura, fazendo milagre. Às vezes, as pessoas falam mal da gente injustamente. Fala mal da gente. Quando se fala, você praticou um ato, você fala, por que eu fiz isso? Por que eu pratiquei isso? Mas duro é quando as pessoas falam mal daquilo que você não praticou. Você tem que entregar nas mãos do Senhor. Porque lá em Apocalipse fala, nos dias, todos nós devemos aparecer no tribunal de Cristo. Ali nós vamos ser julgados. Todos vão ser julgados. Então a gente tem que orar até por aqueles que mentem. E se a pessoa fala mal da gente, daquilo que não é verdade, ele é mentiroso. E a palavra do Senhor fala lá em Apocalipse, os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Precisamos ter cuidado. Porque o ímpio fala o que ele quer. Mas o cristão, quando ouve, passa para frente. Que diferença faz? Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Um dia desse, uma pessoa foi na minha casa, agora uns 6 dias atrás, até a Irene estava lá. Essa pessoa chegou e meteu o pau em quem? Vou falar até o nome de quem estava sendo crucificada, Maria Helena. Ô mulher abençoada por Deus. Ela trabalha o dia inteiro, cuida do seu marido. Todo mundo fala para ela desistir dele, porque eu moro ali 23 anos, ele é alcoólatra. É uma pessoa bonzinha, tadinho. Mas ela arrasta ele da rua, põe dentro de casa, dá banho, cuida dele. E a turma fala, por que você não larga dele? Ele falou, não. Se eu largar dele, ele vai morrer. Ele não é meu próximo. Então eu tenho que cuidar dele. Eu tenho que cuidar dele até o fim da vida. Então essa pessoa foi falar mal dela, falou, irmão, pelo amor de Deus. Não fala daquela mulher, irmão. Agora esse dia. Não fala mal daquela mulher. Coitada, sai de noite para trabalhar em casa de família, para trazer o pão para casa com o marido dela. Além de não ajudar, ainda pega dinheiro dela para os vícios. E ela dá. Porque senão ele quebra o pau dentro de casa e vira um chapéu velho. Né? E luta ali, fazendo a obra de Deus. E não falha na igreja. Nossa, é uma benção aquela mulherzinha. Cortei o barato da irmã. Falei, nós temos que abençoar ela, é uma mulher abençoada. Ah, é mesmo, é verdade. Sabe por quê? Quando a pessoa começa a falar, não, é verdade, é isso mesmo. Não, a gente tem que cortar o barato da pessoa. Daí ela foi falar de outra pessoa, outra mulher crente, que o marido largou dela com as crianças, ela está tratando as crianças, uma mulher crente. Tá a mesma mulher falando mal de outra. Eu falei, irmã, aquela mulher sai de noite. O marido largou dela por causa de outra mulher. Ela está lutando por criar os seus filhos, não sai da igreja, trabalha. Ninguém vê falar nada daquela mulher. Ela falou, é verdade, é mesmo. E se eu alimentasse o espírito maligno que estava nela? Eu não estou falando o nome dela, e não, outra. Então, é isso que nós temos que fazer. E vou falar uma palavra aqui, vocês vão falar, esse cara está doido. Não, está dentro da Bíblia. Tem hora que o crente, ele pratica o que o ímpio faz. Eu vou mostrar dentro da Bíblia. Vou pedir até para alguém ler. Como é que chama o rei? Rei, não, Assuero. O rei Assuero, todos nós sabemos, era um homem talhado por mulheres e etc, etc e tal. Nós sabemos muito bem disso. E Deus abençoou que ele gostou da Esther, e Esther foi uma benção na vida dele. E ali estava Mardoqueu, na porta do palácio. Né? E Mardoqueu escutou de 2 guardas, companheiros dele da portaria. Quem é o nome dos guardas? Teres, esqueci o nome do outro. Teres, e eu esqueci o nome do outro. Esther, capítulo 2, versículo 23. Pode ler, irmão. Lê para mim.
23. Tá bom. Tá bom. Esther, capítulo 2, versículo 3. O que fez Esther, o Assuero? Falar dos dois guardas que ia matar, pegar o rei. O que fez o rei? Ele mandou investigar. Quer dizer, 50% eu acredito em Mardoqueu. Os outros 50% eu vou mandar investigar. Investigou e era verdade, ele mandou enforcar os dois guardas. É isso que ele sendo um ímpio, mas ele investigou. Do que ele sendo rei, podia matar, podia fazer o quê? Não ia acontecer nada com ele. Mas ele investigou e viu que era verdade. Viu que era verdade. Então, daí ele mandou enforcar os dois guardas. Eu termino agora dizendo, Mateus, capítulo 5. Vou terminar já, meus irmãos. Tenham paciência comigo. Você chamou eu, agora tem que aguentar. Isso porque eu não estou. Bom. Então, diante de todo sofrimento, nosso Senhor tem uma palavra para nós, de alívio para mim e para todos nós. Diante da cruz, diante das perseguições que passou Paulo, né, lá, sofrendo aqui na Bíblia. E Jesus dá uma palavra de bênção terminando aqui. Jesus diz bem assim, João 5, versículo 10, 11 e 12. Jesus fala bem assim, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém, igreja? Louvado seja Deus por isso. Né? Ele fala, bem-aventurado é aquele que sofre perseguição, que vai ter o reino do céu. Nós vimos ali só cruz, só sofrimento, mas Jesus tem uma palavra abençoada para nós. Versículo 11. Ele torna a repetir outra vez. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. O que ele fala aqui agora? Exaltai-vos e alegai, porque é grande o vosso galardão lá nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém, minha igreja? O sofrimento vai ser aliviado. O nosso Senhor um dia vai nos buscar. Tem um hino que eu já vi esse dia dizendo assim, valeu a pena. Valeu a pena o que? Servir Jesus. Valeu a pena esperar. Vale a pena sofrer, cuidar. É isso que Jesus agora termina para mim. Essa é a nossa esperança. E ele fala, olha, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus. A gente sofre perseguição, é triste falar mal de você aquilo que você não praticou, meu filho. Se você praticou, você fica triste. Por que eu fiz isso? Não valeu a pena. Mas duro é quando você não praticou e é perseguido por isso. Mas a gente entrega tudo nas mãos de Jesus. Entrega tudo nas mãos dele. Eu quero dizer para vocês que eu não tenho sabedoria na Bíblia, mas o próprio nosso Senhor fala. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Meu povo é destruído por falta de sabedoria ou de conhecimento. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor. Mateus 22, 29. Errai por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. João 5, 39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. João 8, 32. Todo mundo já sabe. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja Deus por isso. E se alguém quer sabedoria, Tiago, capítulo 1, versículo 5 e... Vou terminar sentado. Versículo 5 e 6. Se alguém quer sabedoria, peça a Deus. Peça, porém, com fé. Que quem duvida é como a onda do mar. É o quê? É instável, não é isso? É isso que nosso Deus pede. Salmo 81, versículo 10, parte B. Abre bem a tua boca
que eu tá encherei. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês. Vocês colocou aqui em cima. Me perdoe por faltar sabedoria. Me perdoe por isso. Mas mostrei que os perseguidos terão vitória. Em nome de Jesus. Amém?